Bom dia a todos, que Fá abençoe nós aqui no nosso ADOAD, no nosso Clube 6:52. A todos do nosso clube, vamos lá. Hoje vamos falar um pouco sobre a questão de Oromilá e por que Oromilá é a divindade do conhecimento e de toda a sabedoria do universo. E grandes consciências também nesse período em que a Terra é terra, também vem em várias tradições para passar os seus conhecimentos, para deixar uma marca na Terra através desta percepção que quando eles estiveram aqui na Terra, eles passaram. Então, Oromilá é a divindade ligada ao conhecimento e à sabedoria de todo o povo Iorubá. Então, Oromilá Ifá, ele tem um local de destaque dentro dos demais divindades, das demais orixás, porque ele é considerado o Eleripim, ou seja, o testemunho de toda a criação divina que veio através de Olodumare. Nós temos um único Deus, que esse único Deus ele é inacessável com oferendas, que é chamado Olodumare, que é o criador de todas as coisas. E depois que Olodumare, Deus, criou todas as coisas, ele também criou os orixás para que fossem ministros, digamos, dessa natureza que ele criou. E Oromilá Ifá, dentro do axé de cada divindade tem o seu poder, tem o seu axé, mas o axé de Oromilá é o conhecimento, o entendimento que a gente possa ter desse conhecimento, para que a gente possa atingir a sabedoria. Então, quando nós nos conectamos com Oromilá Ifá, é para a gente se tornar pessoas mais sábias. Diferentemente do axé dos demais orixás, onde cada orixá tem o seu axé específico, né, tem a sua energia específica, Oromilá trabalha com essa questão do desenvolvimento, do conhecimento deixado aqui na Terra, e nós, filhos de Oromilá, vamos acessando esse conhecimento para ir pouco a pouco ir codificando e utilizando essas bênçãos no nosso caminho e na nossa vida. Por isso que Oromilá Ifá tem um papel de destaque dentro do panteão Iorubá, porque sem o oráculo, sem Oromilá, a gente não sabe aquilo que a gente precisa tratar, aquilo que a gente precisa cuidar, aquilo que a gente possa estar errando, aquilo que a gente precisa melhorar. Então, Oromilá é a divindade do conhecimento e da sabedoria, aonde Ifá nos explica que nada no mundo é algo novo. Tudo é algo que já aconteceu um dia no passado remoto, porém com personagens diferentes, em momentos diferentes. Mas desde que a Terra é Terra, nós temos esses mesmos problemas. Problemas de ordem espiritual, problemas de ordem física, problemas de relacionamentos, problemas de saúde, problemas de convivência, problemas de guerra, enfim. A forma não mudou. Os problemas são os mesmos, só muda os personagens e a forma de se utilizar isso no nosso caminho. Então, Oromilá, por ser aquele que está sentado no mundo desde que o mundo é mundo, ele viu todos os erros e todos os acertos da humanidade e com isso ele montou o seu corpo literário, que são as histórias, as Itãs. As Itãs são as histórias, são os mitos, que justifica também os ritos que nós fazemos dentro dos orixás. Então, Oromilá, quando nós consultamos o seu oráculo, que é o Ifá, é para que nós tenhamos ali naquele momento uma orientação de caminho, uma orientação para a nossa vida, uma orientação para o nosso destino. Independente de que religião a pessoa faça parte, todos podem se conectar com Ifá, com Oromilá, e consultar o oráculo de Ifá para saber
como que está a sua questão de caminho, de destino sobre a Terra. Se tem algum empecilho, se tem algum desafio, aquilo que você precisa mudar muitas vezes no seu comportamento, para que possa vir as bênçãos dos orixás no nosso caminho. Axé. Aqui tem gente falando que está muito frio. Axé, que Fá abençoe. Ouro Preto, muito frio. Axé. Que Fá nos abençoe no dia de hoje. Axé. Bom dia, bom dia. E as pessoas acabam também confundindo muito, né? Ifá e Oromilá. Quem é Oromilá? Quem é Ifá? Quem é Oromilá e Ifá? Oromilá é a divindade, tá? Seria o orixá ligado ao conhecimento e à sabedoria. Porém, cada orixá, cada divindade vai ter o seu axé. Um dos axés de Oromilá seria o Ifá, ou seja, o oráculo de Ifá, que serve como interlocutor da mensagem divina de Deus, das divindades, dos orixás, para com nós, seres humanos, para que ninguém ficasse sem orientação sobre a Terra. Por isso que o Ifá foi criado. Babá, cartomantes como eu, que não são iniciados, podem cultuar Oromilá em casa, em um altar? Para isso você tem que ser iniciado, porque o altar de Oromilá e Ifá é o seu assentamento de Ifá. Então, independente do que você pratica, o correto seria você receber a primeira mão do Ifá para se tornar Omó Ifá, filho de Ifá, e a partir daí você ter o seu altar de Ifá, cultuar Ifá e acessar essa sabedoria também. Independente de religião, né, Ifá sempre é o melhor orientador sobre a Terra, porque Oromilá é a divindade ligada ao destino. E todos nós temos um destino na Terra e viemos aqui com uma missão. E Oromilá é aquele que melhor pode nos orientar acerca dessa missão que nós temos que cumprir de desenvolvimento, do nosso crescimento, tá? Para que nós também nos tornamos uma pessoa sábia. Isso que é o objetivo de nós cultuarmos os orixás. É com as experiências que eles deixaram, a gente aplicar isso na nossa vida, a gente melhorar a nossa vida, o nosso caminho, a vida de quem está do lado, e com isso a gente vai atingir uma sabedoria. A sabedoria, ela só vem depois do conhecimento que você adquire, do entendimento sobre aquele conhecimento, daquilo que você faz com aquele conhecimento, e aí, no final, você se torna uma pessoa sábia ou não. Tem muita gente que sabe aquilo que precisa fazer, como que tem que fazer, mas não usa essa sabedoria ali na hora de aplicar. Ou seja, se você lê 10 livros e não aplicar nada daquilo que você leu nesses 10 livros, isso não está servindo para nada. Muito pelo contrário, isso está trazendo um problema, que isso é chamado obesidade cerebral. A obesidade cerebral dá justamente por isso. Todo esse conhecimento que muitas vezes as pessoas vão adquirindo e não coloca isso em prática. A pessoa ela só vai acumulando conhecimento. E isso não é ser sábio. Sabedoria é justamente você adquirir o conhecimento e aplicar aquele conhecimento. Adquirir o conhecimento e aplicar aquele conhecimento. Por isso que para Ifá, o talento ele é adquirido. Significa uma pessoa que tem menos talento, ela só precisa praticar mais. Então em Ifá, o que sempre explica é ter a paciência e a gente aplicar aquelas atividades no nosso dia a dia, para que com isso a gente comece a formar novas sinapses, que são novos caminhos neurais na nossa cabeça, para que a gente possa ir quebrando muitas coisas da forma na qual nós fomos criados, da forma da qual os nossos pais, os nossos avós, os nossos tataravós, as pessoas que nos criaram, né, passaram aquele conhecimento e aqueles valores.
Só que todos nós viemos para a Terra com uma missão e com um destino. Existe o caso das pessoas que vêm com o chip trocado, que aí não tem o que fazer, mas tem aquelas pessoas que elas precisam ativar o seu chip para saber justamente aquilo que veio fazer, aquilo que ela está errando e aquilo que ela precisa melhorar. O legal que eu vejo dentro do Ifá e dos orixás é que os orixás, enquanto forma humanoide, quando passaram aqui na Terra, mesmo divindades, eles acertaram muito e erraram muito também. E tiveram muitas questões igual nós. Ou seja, nós aprendemos, nós erramos, nós xingamos, nós fazemos fofoca, a gente faz intriga. Os orixás, quando passaram na Terra, têm histórias muito parecidas com as nossas. Ou seja, ninguém está procurando na divindade a perfeição. Nós, como filhos dos deuses, nós somos seres perfeitos, só que cheios de defeitos. E esses defeitos é aquilo que os orixás vai nos ensinar através do Ifá, para que a gente possa estar corrigindo pouco a pouco. Ou seja, se Ifá numa orientação vem falando que você é uma pessoa que fala muito, né, que você tem que ficar com a boca mais fechada, não contar as suas coisas, você só erra aí a partir se você quiser. Mas a pessoa, mesmo recebendo orientações, ela tem aquela necessidade de ficar falando, de ficar fazendo fofoca, e isso é o que vai estar mudando também os seus resultados. Por isso que Ifá, ele entra em dois caminhos diferentes. Como tudo na vida, nós temos a dualidade, o dia, a noite, o frio, o calor, o homem, a mulher, o preto, o branco, enfim, todas essas energias, tudo tem que estar em equilíbrio. Então, uma parte da consulta, né, seria você receber, do contato com o Oromilá, é você receber a orientação, inclusive a orientação daquilo que você precisa ouvir, daquilo que você precisa modificar, aquilo que você precisa mudar. E a outra parte também seria através dos rituais, que é para transmutar aquilo ali no espiritual, para que aquilo possa chegar na sua vida de uma forma mais branda, tanto positivo quanto negativo. Não significa que quando nós consultamos Ifá, fazemos um ebó, a gente não vai passar por problemas, tá? Problemas faz parte, né, da vida, e os problemas vêm para serem resolvidos. Só que a forma na qual nós vamos passar por aquela dificuldade, ou aquele problema, ou aquela situação, é isso que vai mandar. Tudo vem de uma inteligência emocional. Então, o Oromilá, digamos que é a divindade que vai trabalhar a sua inteligência emocional, a forma que você vai passar as coisas. Ou seja, tem muitas pessoas que para tudo que vai fazer fica preocupado. Sendo que a própria raiz da palavra, ela já fala preocupação. A pessoa ela está se preocupando para algo que muitas das vezes não vão nem acontecer. Não sei se você sabe, mas 80% das suas preocupações não são reais. Elas não vão concluir, tá? A estatística é muito alta, é 80%. Então veja o quanto que a gente vai gastando de energia no meio desse caminho, perdendo muitas vezes o nosso axé, o nosso equilíbrio, às vezes simplesmente por uma forma de estar pensando errada, ou está assimilando aquela energia de forma errada. Então, o Oromilá é a divindade do conhecimento e da sabedoria, e que ele deixou aqui na Terra o seu manual de instrução, que seria o oráculo de Ifá, para que a humanidade não ficasse sem resposta para todas as suas indagações. Ou seja, para toda pergunta existe um tipo de resposta. Para cada problema há uma solução. E para cada situação tem que ter uma resolução. E essa resolução, Ifá vai nos dizer se é através do seu comportamento, se é através de você mudar algum comportamento, algum viés ali no seu caminho, ou às vezes isso é uma questão de mudanças
em geral. Às vezes a solução está em justamente você mudar toda a sua vida. Às vezes está em você tomar coragem e mudar de casa, mudar de cidade, de se desconectar de determinadas pessoas. Para cada pessoa tem uma solução ali no caminho. Então, Oromilá é aquele que vai nos orientar para o nosso crescimento. E como os orixás, conta que quando os orixás também tinham problemas enquanto eles estavam aqui, eles também consultavam o oráculo de Ifá para poderem se basear na vida, para poder tomar um rumo na vida. Ou seja, todas as histórias que nós conhecemos sobre os orixás são histórias relatadas no corpo literário de Ifá. Muitas delas estão dentro de Odus e muitas dessas histórias já são tão populares que elas já acabam não entrando mais dentro de Odus. São histórias universais do próprio povo Yorubá, mas tudo ligado ao Ifá. Então o Ifá é essa sabedoria divina deixada para que nós, seres humanos, pudesse acessar essa sabedoria. Da mesma forma que outras tradições também têm os seus livros de conhecimento, como na Índia tem o Mahabharata, Bhagavad Gita, onde a gente tem todo o conhecimento ancestral deles, ou para o católico a Bíblia é o seu livro de conhecimento, o Alcorão, dentro de outra tradição. Então esses livros de conhecimento são livros da humanidade para que a gente possa se instruir ali, para que possamos ter menos erros. Ou seja, provavelmente aquilo que a gente está passando na nossa vida, alguém já passou por aquilo. E alguém já achou uma forma melhor de passar por aquela situação na vida. E isso tudo já está escrito. Então, até através das experiências que os orixás nos deixaram através das histórias, a gente pode ir ali e utilizar aquilo como um manual. Ou seja, se a gente compra um micro-ondas, por exemplo, aquele micro-ondas ou ele é 110 ou ele é 220. Isso são coisas básicas para a gente saber. Se você pegar um micro-ondas 110 e ligar ele no 220, ele vai queimar. Ele vai queimar ao mesmo momento que você ligar ele. Ou seja, tudo tem um manual de instrução. Então nós, através desse manual de instrução, nós vamos ler, olha, esse micro-ondas é 110, se você ligar ele no 220 vai queimar. Da mesma forma, nós também precisamos, em tempos, estar utilizando esse nosso manual de instrução para que a gente possa melhorar, para que a gente possa não estar nos queimando, para que a gente possa não estar entrando em energias que não é para a gente entrar em determinado momento da vida. Então isso que é você estar conectado com Oromilá Ifá. E por que Oromilá é considerada a divindade do conhecimento e da sabedoria? E por que ele se tornou o Eleripim, o testemunho de toda a criação? Porque conta uma história aonde Deus Todo-Poderoso falou que estava criando as coisas e pediu para que todos os orixás fossem lá e fechassem os olhos. Todas as divindades foram lá e fecharam os olhos para não ver a criação divina, e Oromilá foi o único que não fechou os olhos. Ele simplesmente colocou as mãos à frente dos olhos e não fechou os olhos. Olodumare, Deus, vendo que Oromilá estava vendo, deixou. E naquele momento ele também declarou que para grandes fatos, para grandes criações, a gente precisa ter testemunhos. Por isso que Oromilá, ele é o testemunho da criação divina. E veja que o espiritual é uma cópia daquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia. Na nossa vida também, né? Quando a gente vai tomar grandes passos na vida, por exemplo, vamos fazer um casamento, vamos assinar uma escritura, nós precisamos ter testemunhas também daquilo. Nós precisamos ter dois testemunhos, o da esquerda e o da direita, o que nós chamamos de Axedá e Akodá. Então veja que até Oromilá, mesmo sendo uma tradição muito antiga, né, onde os relatos aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, veja que mesmo sendo tão antiga,
ela é muito atual e atualizada, né, para os dias de hoje, para que a gente possa utilizar esse conhecimento para o nosso despertar. E depois que nós despertamos e pegamos esses códigos, abrimos esses códigos nós também utilizamos isso para outras pessoas, para ajudar o caminho também de outras pessoas. Axé. Vamos lá. Que Fá abençoe. Babá Oromilá é o Senhor de todos os Oris. O Senhor de todos os Oris é Ori mesmo, tá? Então nós temos o nosso Ori, que seria a nossa consciência, que vem do astral, que é emanada por Olodumare, por Deus, aonde ele vai lá e infla o Emi, né, o espírito em você, e ali tem o seu pacote de informações junto com o seu Ori. Então, aquele ditado iorubá que eu sempre falo, Oriburu Kosi Orixá, que em cabeça ruim não vem orixá, é por este fato que nós temos que aprender a cultuar primeiro o nosso Ori, para que a bênção dos orixás venha para a nossa vida. Porém, Oromilá, por ser a divindade do destino, está intimamente ligado a todo ser humano que está na Terra, porque todos nós viemos para cumprir um destino. Oromilá é aquele que vai nos guiar sobre o nosso destino e como melhorar o nosso destino na Terra. Por isso que nós falamos que nós somos filhos dos orixás. Por isso que tem pessoa que é filho de Ogum, filho de Oxóssi, filho de Iemanjá, filho de Oxalá e das demais divindades. Por quê? Aquela divindade é o que está no seu DNA espiritual. E Oromilá é aquele que vai resgatar e vai identificar quais são essas energias na nossa vida. Quais são as divindades que nós devemos cultuar, o que é aquilo que nós devemos melhorar e aquilo que a gente precisa sempre aperfeiçoar. E como a vida ela é uma aventura que ninguém vai sair vivo dela, nós temos que prestar bastante atenção em tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso despertar, para com a outra pessoa e entender que todas as filosofias, ou todas as energias, ou todas as tradições são energias boas e que servem para nós como um manual de instrução. Temos que entender também que a humanidade, na última década principalmente, né, nas últimas 2 décadas, vem passando por uma evolução muito grande no campo da tecnologia. E como tudo imita no espiritual, né, esse avanço tecnológico aqui está fazendo com que a gente tenha um avanço no espiritual também, aonde muitas dessas informações que antes era fechada, às vezes em uma civilização ali, em uma tribo, hoje a gente consegue resgatar isso. E acaba vendo que tem tradições totalmente fora, digamos ali, da esfera, né, do continente entre um e o outro, e são muito parecidos mesmo assim. Por isso que nós temos que utilizar sempre as informações daquilo que é melhor para a nossa vida e para o nosso crescimento. E é isso que os orixás vêm nos ensinar a cada dia. Axé. Perguntas? Babá, essa live tem que ficar salva. Vamos ver, tem algumas que ficam salvas, tem outras que não ficam salvas. Babá, o que seria esse chip? Vamos lá, pessoal, que nem um celular. No celular a gente tem que ter um chip. O chip seria a nossa consciência. Tem pessoas que vêm com o chip trocado. E aí não tem o que fazer. Né? Não tem pessoas que a gente tenta ensinar, tenta esclarecer e aquilo parece que não entra na cabeça daquela pessoa. Tem pessoas que vêm com esse chip trocado e aí não tem o que fazer. É com a sua consciência. Mas tem pessoas que simplesmente o chip dela está com vírus. E aí o Oromilá vai servir como um antivírus, vai limpar ali aquele vírus que está naquele chip para que ele possa funcionar da forma correta. Hoje eu vou conseguir assistir a sabedoria ministrada com maestria. Axé, que Fá abençoe. Babá, o que fazer quando encontramos travamento para colocar esses conhecimentos em prática? Pode ser algo espiritual?
não só espiritual, mas a gente mesmo. É muito comum encontrar essas travas. Porque não, se fosse tão fácil assim, né? Tudo aquilo que a gente falava que a gente quer fazer, a gente iria lá e faz. Mas muitas vezes, as pessoas que a gente se conectou, as pessoas que a gente se conecta, a forma que você foi criado, vai ter vírus, digamos, aí na sua máquina que vai travar. E aí a máquina trava e mesmo com o conhecimento, às vezes você não consegue praticar. Por isso que a perfeição, o talento é você. Talento, entre aspas, não existe. Tem pessoas que têm uma predisposição maior para algumas coisas, mas talento é você ir lá e repetir aquilo inúmeras vezes, inúmeras vezes. Isso é o mais importante nos orixás, quando a gente vai acessar essas energias, é a gente sempre praticar. Vocês ficarem só ouvindo eu falar aqui e não praticar esses conhecimentos, isso não vai servir para nada. Vai servir apenas para você ter uma obesidade cerebral, né? Aquilo que eu falo e vocês vão lá e repetem aquilo, se vocês só repetem, por exemplo, aquilo que eu falo para outras pessoas e não pratica, isso não está servindo nada. Isso não é utilizar, né, o conhecimento de Oromilá, a sabedoria de Oromilá. A sabedoria de Oromilá é justamente você ter o conhecimento, ir lá e fazer. Por isso que Oromilá tem um único amigo fiel na Terra, que é Exu. Porque fala que o conhecimento, sem o movimento de Exu, as coisas não fluem. Tem que ter dois para ter o Irê. Ou seja, essa energia ligada à dualidade. Axé, axé, que Fá abençoe. Boa tó. Bom dia, bom dia. Gostaria de saber se para um iniciado dentro do culto é mais importante conhecer mais o seu Odu ou conhecer mais o orixá para a sua evolução. Na realidade, se você é iniciado dentro do culto do Ifá, você tem que conhecer sobre o seu Odu. Até porque as coisas andam juntas, né? Dentro dos Odus vão ter conhecimentos que estão ligados ao orixá. Porém, o orixá, através da sua personalidade, também é o que vai nos ajudar naquele crescimento. Por isso que na nossa tradição, da forma que eu cultuo aqui, nós acabamos, com o passar dos anos, nos iniciando em inúmeros orixás. Porque cada orixá, ele vai trabalhar uma coisa diferente no seu caminho. E é muito comum, às vezes, Ifá fala, olha, você é filho de determinado orixá e a orientação é que você seja iniciado em uma outra energia, em um outro orixá. Por que às vezes isso acontece? Porque aquela energia você já tem. E muitas vezes colocar mais daquela mesma energia não vai trazer mudanças. Por isso que Ifá, com a sua sabedoria, ele que vai nos orientar qual é a divindade que nós temos que cultuar. É errado esse negócio, por exemplo, se o pai de santo olha para você e fala, essa menina é a de Iemanjá, olha só as características dela. A gente não dá orixá olhando para a cara da pessoa e falando, é assim, é de tal orixá. Isso não existe. Até porque na visão iorubá existem mais de 1000 orixás. Tem um estudo de mais de 150 orixás catalogados. E aí, será que você realmente é daquela divindade? Ou é a energia mais próxima que teria ali para você cultuar? Então, o orixá, ele vai ajudar na nossa evolução, porque eles passaram por problemas aqui na Terra, e através desses problemas que eles passaram, se a gente utilizar isso para não passar por a mesma coisa, a gente já está crescendo e evoluindo. Porém, o Odu, ele é o livro do conhecimento aonde estão as informações sobre você, tá? Lembrando que até os orixás consultavam o Ifá para poder se basear ali na vida, para poder sempre ter um norte ali no caminho, quando tinha algum momento de adversidade também. Axé. Vamos lá. Só um minutinho. Vendo se tem perguntas. O babalaô que anda errado e vende o Ifá, ele perde o axé?
Vamos lá, teoricamente sim, ele vai ter que ele perde o axé, até porque em Ifá ele explica dentro do Odu e Cafum qual que é a regra do jogo, né? Não regra, porque regra é aquilo que eu falo. Regra é inventado pelo ser humano, mas ali vai ter os princípios, né, do Ifá. Aonde no Odu e Cafum, que é o Odu dos mandamentos de Ifá, conta a história que fala assim: teremos uma vida tão longa como disse Oromilá. E aí foi dito através dos mandamentos, sim, que Ifá garante uma vida longa e próspera para todas as pessoas, desde que elas cumpram os mandamentos de Cafum. E lá nós temos esses mandamentos de Cafum, aonde todo devoto de Ifá, iniciado em Ifá, sendo sacerdote ou não, quem participa da tradição ou não também, que curte os orixás, tem que seguir essas leis morais, essas leis éticas, que é muito até parecido com os 10 mandamentos, de outra forma, mas nós temos esses 16 mandamentos. E vai contando ali tudo aquilo que a gente precisa para ir se desenvolvendo. E no final conta que as pessoas começaram a morrer uma após as outras. E aí Oromilá, ele foi acusado de ser assassino, de estar matando as pessoas. E aí Oromilá disse que ele não estava matando as pessoas, mas que as pessoas estavam morrendo por não cumprirem aquilo que elas mesmas falaram que iriam cumprir, que são os mandamentos. Ou seja, tem muitas pessoas que fazem coisas erradas e continuam impune. Só que é impune de que forma? Né? Sempre tem uma cobrança. Às vezes essa pessoa ela paga no espiritual, ela paga na saúde, ela paga não tendo uma vida plena. Existem quantas pessoas que são ricas financeiramente, mas é pobre de espírito, não se sente bem, está com doenças, está com depressão. Então tudo isso acaba cobrando. E tem até um Odu, que é o Odu Iworimede, que é o terceiro Odu Ifá, que fala que Oromilá voltou para o céu dentro desse Odu e deixou aqui na terra o Opelé e o Iquim Ifá para que nós possamos nos comunicar com essa sabedoria divina, tá? Porque os seus filhos estavam fazendo inúmeras coisas erradas em seu nome e Oromilá decidiu voltar para o céu. Por isso que nós temos que identificar realmente quem são os verdadeiros sacerdotes. Em Ifá, por exemplo, quando a gente joga o Opelé, o Babalaô, ele não tem que ficar te perguntando nada da sua vida, ele tem que pegar, fazer a consulta, trazer a mensagem de Ifá antes de você perguntar qualquer coisa, e dentro daquela mensagem ali, aquilo antes de você perguntar qualquer coisa, o mais importante é tudo aquilo que o sacerdote fala, porque a solução do problema está ali. As outras coisas que você vai perguntar é complemento dentro daquilo que já veio. Porém, tem sacerdotes que vai acessar essa sabedoria e tem sacerdotes que não vai acessar essa sabedoria. Por isso que você tem que ter um filtro. Por isso que eu falo que quem aprende não depende. Porque a partir da hora que você começa a aprender a se desenvolver, não que você vai consultar para você mesmo. Porque é uma tradição oral, que vai passando de pai para filho. Ou seja, você precisa de alguém para transmitir aquele axé também para você. Mas Ifá diz que esse sacerdote, ele com toda certeza, ele vai perder o seu axé e ele vai gerar problemas não só para a vida dele, mas para toda a sua descendência, ou seja, para os seus filhos. Por isso que Ifá, sacerdote, é bem respeitado quando ele tem família e ele tem filhos, porque aquilo que ele fizer, né, vai reverberar para os filhos dele também. Por isso que tem aquela polêmica onde muitos falam que não pode ter sacerdotes de Ifá homossexual. Não que você, sendo homossexual, não possa se iniciar em Ifá. Você deve se iniciar em Ifá para descobrir coisas sobre o seu destino. Mas muitas das vezes o homossexual ele não vai deixar filhos, não vai deixar descendência. Então ele quebra o ciclo dentro do Ifá, que é deixar a sua descendência, deixar, entre aspas, o seu Idé Ifá para o seu filho, para ter uma continuidade. Por isso que tem essa tradição, ela é uma tradição milenar, aonde nós também temos que adaptar ela para a nossa realidade, para a nossa vida,
e para o nosso hemisfério aqui, para o Brasil, para a nossa cultura, tá? Sem ferir as bases, né, do conhecimento e do desenvolvimento do Ifá. Hoje o que eu vejo é que tem muitos babalaôs, pseudos babalaôs, que fazem realmente muitas coisas erradas em nome de Ifá. E muitas pessoas ali pela fé vai e acaba caindo. Mas eu também vejo que hoje, mesmo tendo as informações, as coisas estando abertas, as pessoas gostam de ser enganadas, tá? Porque hoje tem como você, com o mínimo de informação, saber sobre aquele sacerdote, saber sobre aquela pessoa, encontrar os caminhos, tá? Então, hoje em dia também não tem muita justificativa. Ai, fui enganado por aquela pessoa. Você teria que pesquisar melhor sobre aquela pessoa também para não cair sobre aquilo. E esse tipo de pessoa sempre vai existir, não só no Ifá, na Umbanda, no Candomblé, no catolicismo, no budismo, em várias tradições, tá? Axé. Babá, benção Babá, trabalhando e ouvindo café com Babá aqui no Rio de Janeiro, axé. Maria José, axé, que Fá, abençoe. Axé, pessoal, bom dia, gostaria de saber se para um iniciado dentro do culto é mais importante... não, isso eu já respondi. Babá, Ifá testemunha a escolha do nosso Ori, do destino antes de virmos? Um Ori Buruku quer dizer que a pessoa tem menos evolução? Não, vamos lá. Ifá, ele é o testemunho da criação, ou seja, quando nós vamos vir do céu para a terra, nós chegamos até o Olodumare, Deus, e falamos, estamos vindo para a terra para cumprir tal missão. Isso é o nosso Odu, o nosso destino. Olodumare vai lá com seu cedro encantado e fala, ok, e você vem parar aqui na barriga de alguém, né? E depois, depois de 9 meses, você nasce. Só que essa escolha que nós fizemos no céu, devido à família que nós nascemos, o ambiente que nós nascemos, as amizades que nós vamos ter, muitas das vezes a gente vai esquecer desse compromisso ou desse destino. Então, quando nós nos iniciamos no Ifá, no Itefá, nós vamos descobrir o nosso Odu. O nosso Odu encarnatório, que isso vem na cerimônia de Tefá. E quando nós descobrimos o nosso Odu, ele é o nosso manual de instrução sobre a Terra. Aquilo que nós viemos como predestinação. Então, 50% é a nossa predestinação, através da dualidade, aquilo que veio do céu para a Terra, e 50% é aquilo que nós vamos fazer de ação para melhorar e para mudar essa predestinação. O que vem a ser um Ori Buruku significa aquela pessoa que nasceu com a cabeça ruim. Isso pode também ser uma pessoa que está num nível evolutivo, às vezes um pouco mais baixo, mas um Ori Buruku também tem a ver com aquela pessoa ser azarada, ou seja, as escolhas dela, ela está contra o seu destino. Era para ela desenhar A, ela desenhou B. Era para ela ir para a esquerda, ela foi para a direita. E uma outra coisa importante também, que fora a nossa percepção espiritual, aquilo que nós viemos, que é só nosso, que é o nosso código de nascimento, que isso é exclusivo, que só nós temos aquilo, nenhuma outra pessoa vai ter o código igual ao seu de destino. Temos que entender que nós também somos as influências de quem está do nosso lado, as pessoas que estão do nosso lado, e nós também somos a influência dos nossos antepassados. Ou seja, Ifá nos explica que nós herdamos essas gerações passadas, tanto de pai quanto de mãe. Né? Tem até um ditado que fala que o fruto não cai muito longe da árvore. Ou seja, um pé de manga, ele dá manga. Um pé de abacate, ele dá abacate. Não tem como você ser uma goiabeira e aquele pé, ele dá laranja. Não tem como. E também não tem como você ser uma goiaba e querer ser uma laranja. Só que tem pessoas que eu falo que vem com esse chip trocado, brincando. É isso, ela é uma goiabeira e ela quer ser uma laranja. Não tem como. Então o Ifá, ele vai nos orientar de como a gente melhor guiar o nosso destino.
como melhor a gente seguir a nossa vida. Ou seja, um pé de manga para que ele cresça e que ele carregue de manga, ele precisa ter condições, né, climáticas, precisa ter condições do solo ali, com os nutrientes corretos para que aquilo possa crescer. Senão eu pego um pé de manga e eu vou plantar num lugar muito frio, nunca vai dar manga. Ela pode até sobreviver, ela pode até crescer, mas ela não vai cumprir a sua missão, o seu destino na terra, que seria dar manga. Por exemplo, aqui na região de São Roque, onde está o Instituto, é uma região fria. Então, tem algumas frutas que nunca vão dar aqui. Por exemplo, manga. O pé de manga, ele cresce, fica bonito, ele vai florir. Quando é para dar manga, ele vai secar essas flores por conta que a região aqui ela é muito fria. A mesma coisa acontece com mamão. Aqui dá pé de mamão lindo, carrega de mamão, fica com 10, 15, 20 mamões ali no pé. Só que chega um determinado momento que esses mamões começam a secar e morrer, porque aqui não é uma região para que ele possa se desenvolver e dar frutos. Cada pessoa tem um tipo de solo, entre aspas, e algumas condições que precisa para dar fruto. E é isso que Ifá quer sempre nos ensinar. A gente descobrir qual que é o nosso solo. Depois que a gente descobre esse solo, a gente vai saber quais os nutrientes que a gente vai colocar nesse solo para que a gente possa se desenvolver ou crescer. Às vezes você está plantado no lugar errado, então teria que mudar o local. Quando a gente muda esse local, que a gente tira aquela planta ali, às vezes ela já está acostumada com o clima, a gente muda. A princípio, vai cair as folhas, ela vai sentir muito, até ela começar a se adaptar para a sua realidade verdadeira. Mas é aquilo que eu falo, tem pessoas que foram criadas no meio de patos e na verdade ela é águia. E ela vai ser sempre uma águia frustrada, porque ela está ali vivendo que nem pato. Ela vai ser frustrada. E quando ela descobre que ela é águia e ela ficar no meio dos patos, ela também vai frustrar os patos, porque águia voa e pato não voa. Então, dentro dessas simbologias que eu vou explicando, entenda que, independente de religião, a gente saber mais sobre nós mesmos, sobre o nosso destino, como a gente se conectar, como a gente se melhorar na vida, né, é algo básico. Então é aquilo que eu falo, simplesmente ficar me ouvindo e não colocar esses ensinamentos no seu dia a dia para o crescimento, só vai fazer com que tenhamos obesidade cerebral. Eu já fiz muito disso, de aprender, ler em livro, fazer muita coisa e não aplicar aquilo. Aquilo ali só foi acumulando conhecimento. Por isso que Ifá, ele ensina que o conhecimento tem que ter o entendimento para que a gente possa ter sabedoria, tá? Axé. Axé, que Ifá abençoe. Então, um Uriburucu, que seria uma cabeça que ele vem com azar, digamos assim, através do Ifá, através dos rituais, a gente pode melhorar com toda certeza esse destino, este caminho. Babá, Ago, o senhor não acha que seria muita imperfeição de Olodumare permitir que pessoas viessem ao Aie com o chip trocado? Mojubá. Então, aí que tá, Deus não pensa da forma que nós pensamos. Então, não seria imperfeição de Olodumare porque ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz. Mas tem que entender que até nós, por estarmos encarnados aqui, se a gente for estudar isso na embriologia, existem milhões de erros que pode acontecer para que você possa estar encarnado. Então, existe sim pessoas que vêm com chip trocado e não tem como fazer. Uma pessoa que ela é esquizofrênica, por exemplo, a gente pode interpretar que ela veio com um chip trocado, porque é uma questão química do seu cérebro. Não é uma questão espiritual que a gente vai lá e resolve com ebó. Então, existem coisas que são químicas que são geradas no seu ori. E neste aspecto, Deus ele é perfeito, porém, existem pessoas que vêm com algumas coisas crônicas e que o espiritual ele vai melhorar, mas tem coisas que não tem como modificar. Um cara que, por exemplo, ele é psicopata, por exemplo, isso daí é uma questão genética, não é só uma questão espiritual, porque aquilo que é espiritual a gente consegue modificar, tá?
Só que existe uma questão também que vem de Olodumare por ele ser totalmente perfeito, que é uma coisa onde nós chamamos do o milagre. Então existem muitas coisas que a medicina não explica, que o espiritual às vezes ele não compreende, mas isso é um milagre, que isso ninguém tem controle. Por isso que Deus é perfeito, porque Deus ele pode sim fazer um milagre em uma pessoa que é diagnosticada com algo ali negativo, como por exemplo, tem inúmeros casos na história, não só dentro de uma tradição, mas inúmeras tradições, de uma mulher, por exemplo, que ela nem útero tinha, de repente ela aparece lá com útero e grávida. Isso é o quê? Isso é um milagre, tá? Isso daí é o que vem da perfeição de Deus. Aquilo que não existia, de repente, existe, né? Por isso que Deus, lá nos primórdios, ele fala, haja luz e houve a luz, né? Dentro da tradição de Ifá, fala que o Olodumare, ele falou, orou, a palavra, e aí aconteceu a criação. Tem aquilo que é mensurável para nós e tem coisas que não é mensurável. E dentro disso, até respondendo a sua pergunta, Wagner, Deus ele é tão perfeito, né, que a gente não consegue mensurar e não tem como a gente também julgar. E é uma das coisas que nós aprendemos no Ifá. A primeira lei de Ifá é nós não julgarmos nada. Por isso que existe o porquê de ter a prostituta, tem o porquê de ter o bandido, né, tem o porquê de ter o ladrão, tem o porquê de ter o milionário. Tudo vive em equilíbrio. E a gente entender essas leis, a gente vai começar a estar em equilíbrio com tudo isso. Axé. Em Santiago, axé. Babá, pode haver um ebó para colocar as caixinhas em ordem e pode destravar para que essa desobesidade cerebral seja alinhado para podermos colocar os conhecimentos em práticas. Com certeza, existe ebó para tudo. O que é o ebó? O ebó seria a oferenda ou sacrifício, tá? O que é esse sacrifício? Às vezes as pessoas acham que é simplesmente ir lá fazer um ritual para um orixá, fazer uma barganha ali com o orixá e o orixá ele vai te ajudar. Não é isso, tá? O ebó tem a ver muito com o que em outras tradições vai chamar de karma. Karma significa queimar a energia. A partir da hora que você está respirando, você já está queimando esse karma. Então, sim, existem inúmeras técnicas para que você possa começar a se destravar. Quando eu passo algum conhecimento, isso daí é algo que vai só virando ali um pouco a sua chave. Por isso que o importante é, além de virar a chave, você dar continuidade com aquilo. E nós, em Ifá, nós temos que ser ativacionais, porque senão fica só no campo da motivação. Às vezes todo mundo se empolga aí no Clube 6h52, acorda cedo, toma café, se diverte aqui comigo, aprende coisas junto comigo. Só que daí acabou as lives, aquilo ali se mantém por 1 hora, 2 horas e depois aquela energia ela vai enfraquecendo. Por quê? Porque aquilo ali foi só motivação, não foi ativação. Por isso que nós temos que ser ativacionais, os orixás têm que nos ativar. Nós temos que praticar o Ifá e os orixás no dia a dia. Por isso que tem aquela respiração que eu já ensinei para vocês, para fazer antes de dormir, na hora de acordar, aquela água que nós podemos colocar antes de dormir, para todo dia estar recebendo uma energia nova dos orixás. Então a prática do dia a dia é o que vai fazer a gente despertar. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Aquele que não tem o talento ele é adquirido através da prática. Tem pessoas que vai pegar determinada coisa, vai ter uma facilidade em fazer aquilo e vai fazer de forma muito rápida. Tem outro que não vai fazer de forma rápida. Para aquele que não vai fazer de forma rápida, não significa que ele não tem talento para aquilo. Ele só tem uma dificuldade, e essa dificuldade é superada através da prática. Então tem que praticar, 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 até que tenha o talento surja em cima daquilo. Axé. Babá, o que significa essa saudação Aboru Aboye? Vamos lá. Tem um vídeo no YouTube, lá no nosso canal, que explica muito bem esse significado da palavra Aboru Aboye, e tem vários significados. Mas um dos significados de Aboru Aboye é que tudo aquilo que você pede para Ifá se realize instantaneamente, tá? É mais ou menos isso
uma das traduções de Aboru Aboye. Mas conta uma história que tinha 2 discípulos de Ifá, um chamava Aboru, outro chamava Aboye. E naquele momento Ifá consultou o oráculo, Oromilá consultou o oráculo e ele tinha que fazer um ebó. E naquele momento ele não estava com condições para fazer aquele ebó, tá? Por conta dos itens, dos materiais. E esses 2 discípulos, Aboru e Aboye, foram lá e deram para Oromilá os materiais que ele precisava para fazer o ebó, explicando de forma rápida essa história. E aí conta que Oromilá foi lá e fez ebó e ele recebeu a graça que ele precisava. E a partir daí ele falou que tudo que Aboru Aboye fizesse, né, iria ser realizado. Por isso que nós falamos Aboru Aboye e respondemos Aboxixé. Aboxixé, xixé é trabalho, né? É aquele que fez o trabalho e tudo ficou bem. O sacerdote de Ifá, normalmente por um devoto, quando fala Aboru Aboye para o sacerdote vai dizer Ogboató, que você tenha vida longa. E alguns vão complementar isso com Assurê, ou seja, Assurê, que todas as bênçãos e a sorte, né, de algum Odu venha para sua vida. E aí o sacerdote ele vai falar ou o Odu dele, ou muitas das vezes vai falar Ogboató, Assurê e o Oriofun. E o Oriofun é um capítulo de Ifá, aonde é um verso, é um Odu Ifá, aonde Oromilá adquiriu muito conhecimento, muita sabedoria ali, que é o que todos os devotos de Ifá querem para o seu caminho. Babá, bom dia. O que seria um oritá? Oritá, né, é encruzilhada. Oritá é a encruzilhada, tá bom? Essa nomenclatura é muito utilizado para Exu, né? E Curitá metade, Alaie, né? Provavelmente você quis dizer Curitá, que é a encruzilhada dos caminhos, tá? Inclusive a encruzilhada de Exu, ela é a de 3 pontas, não a de 4 pontas. O que na Umbanda vão falar que é a encruzilhada de Pombagira. Essa é a verdadeira encruzilhada de Exu. E Curitá metá de 3, a de Alaie, que une o céu e a terra. Axé. Babá, bom dia. Qual a melhor forma de proceder quando a pessoa necessita se iniciar num orixá que na sua casa espiritual não se pratica essa iniciação? Aí eu aconselho que você procure uma casa que pratique isso. Porque se aquilo é algo que está no seu destino e está na sua predestinação, às vezes você vai ter que ficar esperando aquele sacerdote para poder fazer, ou às vezes vão te iniciar numa outra coisa. O interesse é seu, o caminho é seu. Então, eu aconselho que você busque, né, isso aonde tem que buscar. Ou seja, se Maomé não vai até se a montanha não vem até Maomé, Maomé vai até a montanha. Isso é uma das grandes sacadas que fala desse coisa. Se a montanha não vem até Maomé, Maomé vai até a montanha. Então esse ditado, né, é muito popular, mas as pessoas não entendem nessa história até. Porque fala que Maomé, ele chamou todo mundo ali e falou que a montanha iria vir até ele. E todo mundo ficou falando como, não tem como, a montanha vir até você, não sei o que, juntou lá uma multidão e nada da montanha vinha até Maomé. Aí Maomé falou, se a montanha não vem até a mim, eu vou até ela. Então ele resolveu o problema do mesmo jeito. Axé. Axé. Babá, quais são esses princípios? Poderia nos dizer esses 16? Aí são os mandamentos de Fá. Para isso teria que fazer uma live só para falar sobre os mandamentos de Fá e a gente trabalhar eles de forma correta, tá? Babá, como cultuar nosso Ori e os orixás para quem está chegando novato em Ifá? No nosso canal do YouTube nós temos vários vídeos explicando sobre Ori e como fazer algumas práticas para Ori, para despertar primeiramente o nosso Ori e receber também o axé dos orixás. Axé, Ana Paula, seja bem-vinda aí. Os filhos adotivos. Os filhos adotivos podem ter sim alguns problemas, tá? Devido a essa relação com os pais ali, teoricamente o pai e a mãe teriam que criar o filho por algum problema ali no nascimento, aconteceu alguma questão, e isso também pode gerar alguns problemas até na vida adulta. Quando a gente identifica essas deficiências, nós vamos lá para trabalhar isso. Isso pode trazer problemas de insegurança, problemas de relacionamentos,
problemas até com virilidade, não virilidade no sentido ser macho, não tem nada a ver com isso, mas no sentido de que às vezes esta pessoa não teve os mentores, né, masculino ou feminino da forma correta, e aí ele fica com uma deficiência disso no caminho. Porém, tudo existe uma solução e tem como a gente ir arrumando isso. E Fá indica alguma conduta para melhorarmos nossa comunicação com o mundo sutil? Muito, tem muita coisa. Tudo isso que nós fazemos é para melhorar nossa comunicação, não só com o mundo sutil, mas principalmente com o mundo da Terra. Tem pessoas que, se não tiver atuando de forma correta no mundo da Terra aqui com as pessoas, não adianta ficar só no mundo sutil. Aquilo ali ele não acessa. Tem que ter os dois para ter irê, positivo e negativo, né? Precisa ter o positivo e o negativo para que possa passar ali a corrente. Fala um provérbio iorubá. Oriburu kosi orixá. Em cabeça ruim não vem orixá. É um dos ditados importantes, né, do Ifá, que explica que a responsabilidade da nossa vida não está nos orixás, está justamente na nossa percepção e aquilo que nós fazemos com a nossa vida. E aquilo que foi introduzido no nosso ori é o que vai fazer a gente ter o axé dos orixás na nossa vida ou não. Um exemplo, tem pessoas que ficam sempre lá sentindo, ai, minha vida é assim, porque meu pai me maltratava, minha mãe me maltratava. Então isso daqui já é um ori buru, uma cabeça ruim, porque ela ficou com aquelas percepções. Não adianta eu colocar o orixá ali do lado dele falando, vamos, vai, corre. Você fala, não, mas eu não quero, ó, porque eu fui maltratado quando eu era pequeno, ó, não adianta. Então não adianta você simplesmente cultuar os orixás, pedir o axé dos orixás, se você não virar essa chave. E tirar principalmente essa questão que nós temos muito de se vitimizar pelas situações. Então é um culto à autorresponsabilidade. Por isso que eu falo que quem aprende não depende. Justamente para que a gente possa aprender a entender aonde estão os problemas ali, para que a gente não dependa só, senão a gente fica sempre na dependência. Dependência de alguém ir lá e fazer, dependência de alguém ir lá e nos ajudar, e aí acaba gerando inúmeros problemas que esse tipo de assistencialismo não traz crescimento para as pessoas. Obrigado, Babá, excelente resposta. Não sou iniciada ainda, mas estou interessado em um clã, mas já não concordo com o sacerdote deste clã. Se não concorda, não tem problema nenhum. É simplesmente, se aquele princípio não faz parte para você, não tem que falar mal daquele sacerdote ou das pessoas que estão ali. É só virar as costas, beijo e tchau. É isso aí. Axé, pessoal. Que Fá abençoe. Babá, eu estava sentindo uma forte dor de cabeça por 2 semanas. A minha cura foi jogar água de coco no meu ori. Sinto mais a conexão dos orixás. É isso aí. Uma coisa que eu sempre explico é o conhecimento. Eu só falava, lave a cabeça com água de coco. Lava a cabeça de água de coco, não vai mudar nada se você ir lá e não tomar ação de comprar o coco, ir lá e lavar a cabeça com água de coco. Isso é a sabedoria de Fá. É receber um conhecimento, ir lá e fazer. Mesmo a água de coco sendo uma, que eu falo, macumbinha gourmet, que não tem contraindicação, ela vai sempre nos ajudar. Às vezes aquela pessoa precisava de um bori, um ebó para a cabeça, aonde vai outros elementos, mas a simples água de coco ali, com a sua fé, você entendendo aquilo, já melhorou o seu ori. Então é isso que eu falo. Axé, muito bom. Fico muito feliz em saber que o ensinamento da água do coco, que é uma coisa simples, ajudou o despertar do seu ori. Conhecimento, sabedoria. Conhecimento é você saber que a água de coco é bom pro ori. Sabedoria é você pegar o coco, furar o coco, tomar o banho, lavar a cabeça com água de coco e utilizar esse axé para sua vida. Tudo na vida é assim. Axé, pessoal. Que Fá nos abençoe. Babá, a pessoa tem que apagar totalmente quando vira em orixá? Adriana, não, tá? Não tem não. Inclusive isso já foi tema de outras lives. E vou ser bem sincero, esse negócio que as pessoas falam, olha, eu apago, não vejo nada, é muito, muito, muito raro, tá?
90% das incorporações, elas são conscientes, tá? Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, eu até acreditava numa incorporação totalmente inconsciente. Só que as energias mudaram, aonde o ser humano ele precisava ver para crer. Hoje o ser humano ele já está crendo sem ver. Se eu estou com uma entidade, um exemplo, um caboclo atendendo uma pessoa e estou totalmente apagado ali com aquele caboclo, aquela experiência que está tendo com aquela pessoa entre o caboclo, eu também não estou aprendendo com aquilo, tá? Por isso que nós temos que ter assim a consciência. Não interferir, né, com a nossa consciência, isso que é uma grande diferença. Por isso que tem muitas pessoas que têm animismo mediúnico, que às vezes é a cabeça dela criando coisas, tá? Então esse negócio de apagar, a maioria não apaga, tá? Axé, axé, que Fá abençoe. Axé, pessoal. Obrigado, Babá, pelos patos e águias. Contou a minha história. Axé, isso aí, pessoal. Que Fá abençoe. Gostei muito da explicação sobre o chip trocado. Bem colocada a resposta. Axé. Bom dia, o senhor pode falar sobre o do Irosson Ireté, uma fonte segura, onde pode ter informações? Olha, a maioria das informações que acaba tendo na internet é de Fá cubano, então acaba tendo coisas ali que não é tão interessante. A melhor forma de você saber sobre o seu Odu, né, é com o sacerdote e a casa na qual você foi iniciado, porque o Odu ele tem vários caminhos também, tá? Por isso que na sua iniciação você vai receber orientações ali sobre o Odu. E aquelas orientações, ela é específica sobre o seu caminho, sobre o seu desenvolvimento. Mesmo que tenha 10 pessoas que sejam do mesmo Odu, para cada pessoa a orientação pode vir de forma diferente. Não tem como nessas lives eu ficar falando sobre alguns Odus assim, Homo Odu, porque isso é um ensinamento, né, que nós estamos dando pouco a pouco. Inclusive, né, até na nossa mentoria sobre o Eren de Logum, que já está em andamento, né? Nós já estamos há mais de 2 meses, né? Nós estamos ainda no início dos Odus ali, dos Odus Medes, que é o que nós vamos trabalhar, né? Semana passada mesmo falamos sobre o Odu Obará, essa semana é sobre o Odu Odi. Então entenda que é uma aula de mais de uma hora e pouco, para falar apenas de um Odu, sobre um caminho de um Odu, tá? Axé. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma live. Que Fá abençoe a todos vocês. Bom dia, Babá. Uma pessoa que se sente não pertencente a um lugar, perdida sem saber para onde ir, como fazer? Atrás da sua espiritualidade. É Ori, é Odum ou os dois desequilíbrio? Vamos lá. É Ori, Odum é Odu. Odu é destino. Odum é aniversário. Quando fala Odum e Fá, significa que é o seu aniversário de Fá. Odu seria o destino. Você pode ter certeza que as duas coisas que estão em desequilíbrio. Não só o seu Odu, porque a gente tem que alinhar o seu destino, e o seu Ori para que ele encontre a direção sobre a terra. Tá? Axé, que Fá abençoe. Bom dia, Babá. Quem acessa muita energia pode ficar dependente para o lado ruim desta força? Tudo é ferramenta, tá? Tudo é ferramenta. Com a eletricidade você acende a luz, né? Você consegue utilizar. Sem eletricidade a gente às vezes não consegue fazer necessidades básicas, tá? Então com essa mesma eletricidade a gente acende a luz e resolve o nosso problema. Com essa mesma eletricidade a gente se mata eletrocutado, tá? Então sim, sem o conhecimento sobre essa energia, sem a pactuação com essa energia das mães, você pode sim trazer vários problemas. Outra coisa, a energia não é nem boa e nem ruim. O ser humano, sim, tem seres humanos bons e ruins. É a forma que você vai utilizar isso. Eu utilizo as mães ancestrais sempre para ajudar e curar as pessoas, resolver problema das pessoas. Eu nunca vou utilizar o poder das mães ancestrais para trazer problemas na vida das pessoas, tá? Até porque, ao meu ver, isso foge do que é um sacerdote de Fá, do que é um Oluo Ifá. Um Oluo é aquele que ele vai despertar o Ifá na vida das pessoas para que elas possam ter um direcionamento sobre a sua vida e ter um caminho melhor. Não sou totalmente contra sacerdotes que vai ficar fazendo
macumba aí para destruir a vida de outras pessoas, independente de qual seja a energia que vai seguir, né? A gente tem que ter a percepção que pessoas felizes não nos atrapalham e não enchem o saco. Então, aquela pessoa que às vezes nos fez um problema, nos traz um mal, a gente tem que rezar para que ela cresça tanto na vida dela que ela te esqueça e não encha mais o seu saco. Axé, pessoal. Falando isso, terminamos aqui hoje a nossa live. Que vocês sejam abençoados, que tenham uma excelente semana, que Fá nos abençoe. E até a nossa próxima semana, a nossa próxima live, aqui no nosso Odioadê, no nosso Clube 652. Coloque lá nos stories, tire uma foto aqui, coloque nos stories, compartilhe, comente, que isso é uma forma das nossas lives chegar para mais pessoas também. Axé, pessoal. Elamoboru, elamoboye, elamoboye o boxixé. Que Fá abençoe. Axé, ó.